Digital Club. Pera aí que tá a voz errada hoje. Mas hoje estou só eu aqui com você. O Grossa, ele merece um descanso, né? Tá aproveitando com a família. E eu vim aqui continuar esse momento tão gostoso com vocês. Eu tenho certeza que vai ser mais um papo incrível. E eu já quero começando a falar com vocês sobre o nosso patrocinador, o Instituto Brasileiro de Presença Digital. E hoje ele está trazendo um grande presente para todos vocês que acompanham aqui o Digital Club. Porque nós criamos a pesquisa de nivelamento de presença digital. Não sei se você também já passou por essa dúvida, mas muitas vezes nós queremos investir no marketing digital e a gente não sabe qual é o próximo passo. Nós não sabemos se estamos básico, intermediário, avançado, qual o próximo curso, qual a próxima ação. Pensando nisso, nós criamos a pesquisa de nivelamento de presença digital, que ela está sendo disponibilizada gratuitamente. Realmente é um presentão. Você acha o link aqui embaixo na nossa bio, já preenche a pesquisa, porque você vai receber no seu e-mail um relatório contando sobre o seu nível de presença digital e também quais são os próximos passos que você vai dar para ter mais sucesso nesse mundo que já tomou conta e que não vai mais voltar atrás. E voltando aqui ao nosso assunto de hoje, eu estou com os queridos Bárbara Rizzo e Maurício Rizzo. E é a primeira vez que nós estamos com um casal. É a primeira vez, estamos aqui abrindo para um casal. Abrindo para um casal. Estou muito satisfeita, é um casal que eu admiro, que eu acompanho. Conheci a Bárbara, gosto muito. Eu vou deixar vocês agora se apresentarem, contarem um pouco mais da história de vocês pra gente. Bom, pode começar. Bom, meu nome é Maurício Rizzo, tenho 47 anos, eu sou ator e roteirista. E prazer estar aqui, né? E estou aqui para compartilhar aí muitas experiências que eu acredito que seja interessante para o público, né? Eu sou Bárbara Rizzo, sou especialista na área de vendas, assim como a Paula, né? E eu, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, mas vai falar como a gente se juntou para um projeto. Então, a minha especialidade é essa. Sim, muito bacana. E você falou que é ator, né? De onde surgiu isso? De onde veio a ideia de ser ator? Você desde criança ficava fazendo aquelas pecinhas da escola, encantado? Ou isso despertou mais velho? Como foi entrar nesse mundo que eu acredito que não seja fácil? Olha, eu tinha questões, tá? Para ser ator, inclusive eu era meio traumatizado com essa coisa, sabe, de você ir na frente e falar um poema do Manuel Bandeira. Enfim, eu tive duas experiências muito traumáticas. Eu cheguei lá, deu branco total, eu falei assim, eu nunca vou ser ator. Então assim, falei, não. Tanto é que assim, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para engenharia. Não estava nem imaginando que eu ia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é tímido. Eu sou tímido, né? E aí eu fiz engenharia, mas assim, fiz engenharia meio que assim na onda do meu pai. Meu pai era engenheiro, né? Enfim, mas eu gostava mesmo era de música. Só que aí é aquela coisa, né? Quando você 17 anos, né? Seus pais já estão muito ali em cima de você para ver se você vai, né, ter um diploma e tudo. Então eu entrei na engenharia, fiz engenharia eletrônica. E aí, lá no meio, eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer faculdade de música. Aí eu falei, mas isso tudo de uma forma, sabe, inconsciente, sabe? Tipo, eu fui entrando nos cursos mais sérios de música. Eu falei assim, pô, de repente eu vou fazer um vestibular. Mas você já tocava algum instrumento antes? Tocava violão, eu tinha todo o envolvimento com música. Eu falei assim, pô, de repente eu vou fazer um vestibular só então, pra ver. Aqui, a música, na verdade, tem uma coisa muito forte nós dois, né? Porque a gente se conheceu no coral. Você também? Quer dizer, no coral não, a gente se conheceu na aula de violão, antes do coral, entendeu? Legal. A gente... Bem pequenininho. Bem pequenininho, a gente se conhece, pô, eu tinha 13, ela tinha 11 anos. Sério? A vida inteira? Aí quer dizer, mas não... Depois a gente foi se reencontrando, se encontrou no coral e etc. Mas então a música tem uma presença muito forte na nossa vida. Então assim, aí eu tava na engenharia e falei assim, cara, de repente eu vou fazer um vestibular só pra ver, né? Só pra ver se vai passar, de repente, só. Aí eu passei no vestibular, aí eu já tava terminando a engenharia, falei, pô, vou fazer esse curso de música. Então, aí eu fui mudando ali do hemisfério do cérebro, né? Dali do direito para esquerdo, vice-versa, não sei qual é o que... Tem um de matemática, outro de coisas, né, mais humanas e tudo. E aí eu entrei
na música e fiz uma faculdade de MPB lá na Unirio. E a gente resolveu, eu e meus colegas, resolvemos fazer um show meio diferente, que era a gente, pô, no show, assim, tomando chopp e tudo, a gente ficava lembrando, pô, lembra daquele seriado japonês, o Spectre Man? Você lembra do Changeman? Aqueles seriados de, sabe, as músicas, não sei o quê, a música de comercial, música de jingle, música de novela. A gente falou, pô, se a gente fizesse um show sobre isso, Que se a gente maneiro! tocasse e cantasse essas Bem legal. músicas, Isso grava. São músicas que todo mundo vai saber cantar. todo mundo vai gente. saber. Exatamente. Eu falei, pô, vamos fazer, eu e mais dois colegas. E a gente começou, vamos fazer esse show, vamos ver como é que vai ser. Fizemos um show, cantamos He-Man, cantamos Thundercats, Que legal! cantamos o tema de novela e Muito tudo. legal. E aí, pô, lotou. As pessoas... E elas voltavam. A gente fazia um show, depois no segundo show, estavam essas mesmas pessoas que queriam ouvir de novo e trazendo outras pessoas. Então começou realmente a fazer um burburinho. Que Que legal! e aí era assim, na época era um show, que era o TV Temas, que a gente fazia. Só que aí, de repente, eu comecei a pensar, falei assim, cara, entre as músicas, que aí é aquela coisa, né, tipo, o guitarrista vai lá, fica mexendo no efeito, o baterista vai, mexe na esteira, não sei o quê, ficava aquela barriga entre as músicas. Eu falei, pô, tá ruim isso aqui, gente, vou tentar fazer, de repente eu vou fazer um texto Poxa, engraçadinho, realmente, né? eu falei, um texto engraçadinho, e aí, pra não ficar essa barriga. Mas você já tinha estudado Nada. alguma coisa de comunicação? Nada. Engenheiro. É dinheiro. Só que eu Sabe? curtia muito o humor. O humor sempre foi uma... Eu sempre fui fascinado por filmes de humor. Então, assim, eu sempre fiz muitas imitações. Aí, o ator aí chegando. Imitações, por exemplo, TV Pirata, que era um programa de humor que é muito referência pra mim. Eu gravava em videocassete, desculpa aí pelo recibo aí de velho, mas assim, eu gravava, né, dia seguinte eu tava revendo, né, no videocassete, eu ficava revendo aqueles TV Pirata e tudo, ficava imitando, né, e eu sempre tinha uma coisa de imitar muito forte, assim, eu imitava professor, né, voz de professor, então essas coisas assim que estavam dando a pista, a vida tava dando aquela pista assim, tipo, opa, aí... É alguma coisa Sei o quê. aí, ó. É engraçado que ele e o irmão... Você já tinha reparado nisso antes? Ou foi uma surpresa pra Não, você? sempre foi, porque desde que a gente se conhece, ele era um engraçado, assim, um engraçado mais tímido, entendeu? Mas assim, ele estava sempre... As pessoas que estão perto, até hoje em dia, né, perguntam assim, você ri muito com ele? Eu falei, não, durante o dia não, durante o dia é um casamento. Verdade. Não, né? Mas as pessoas acham ele engraçado, eu falo, não é engraçado, porque é normal, né? Agora, assim, tem uma coisa mesmo, que ele sempre brincou muito com o irmão, quase um pouquinho mais novo, né? E eles sempre brincavam muito, assim. Ele, Maurício, é impressionante. Ele sabe de cor várias cenas de filme. Cena de filme de humor, Sabe? né? De comédia. Sério? E o Bernardo está começando, o nosso filho. Está começando, porque ele começa a dialogar com o Bernardo. Ele fala, o Bernardo fala. É impressionante. Tá E aí, passando, assim. enfim, mas aí... Então tinha esse show e eu comecei a escrever, assim, uns sketches de humor sobre TV. E aí a coisa começou a dar certo, aí eu falei, pô, mas nós somos músicos. Quem é que vai atuar para fazer esses textos? Aí começou aquela coisa. Bom, entrei num curso de ator para resolver o problema do show. E você ainda estava na faculdade? Já estava ali fazendo o último período de... Não, já estava fazendo música. Já terminado de rir. Já tinha terminado engenharia. E aí começou todo mundo a vir assistir esse show. O show foi cada vez ficando mais complexo. Como ele começou a ter essa parte de atuar, eu chamei meu irmão, inclusive, que era esse que ela falou. Ele entrou no grupo para fazer também sketch. Então eu e meu irmão ficavam atuando. E aí, de repente, aquele show que a gente fazia ali na Cobal, ali meio de bar, ele começou a ter uma cara de teatro. Tanto é que a gente foi pro Teatro do Jockey. E aí no Teatro do Jockey, aí já começou, o pessoal do humor já começou a ouvir, começou a assistir a gente. Então é aí que eu comecei aí conheci o Bruno Mazeu, conheci o Fernando Caruso, a Dinê, o
o Leandro Hassum, essa galera que era da comunidade do humor. Ainda como músico. E eu Não fazendo tanto. esse show híbrido aí, que era música e com esses esquetes que eu fazia. Então aí eu comecei a realmente... E não devia ter nada assim, de música com esquete, né? Isso foi É, muito inovador, né? Foi uma coisa que Bem foi legal. chamando muito público. E aí, quando eu conheci o Bruno Mazeu gostou do texto. E aí ele falou, cara, quer colaborar comigo em alguns textos? Aí eu falei, pô, vamos lá, não sei o quê. Aí colaborei e aí ele me indicou para um workshop de roteiro, quer dizer, oficina de roteiro da Globo na época, era 2003, já tem algum tempo, 2004. E aí eu fiz essa oficina, que era meio que uma porta de entrada para a Globo, e aí entrei na Globo. Ainda só como roteiro. Aí já entrando só como roteiro, né? E aí entrei na equipe dele da Diarista, que era o... Sei. Que ele tava... O Bruno Mazeu era o redator final. Eu nem sabia que ele tinha se envolvido com a diarista. Não, aí foi assim, aí eu comecei a ser roteirista mesmo. Então fiz Diarista, fiz A Grande Família, fiz bacana. Junto Misturado, fiz Os Caras de Pau. E aí, quando eu tava 2014, eu tava com saudade de atuar. Aí eu falei, pô, eu quero voltar a atuar. Aí o que eu comecei a fazer? Porque você já fazia os esquetes no seu show também ou ainda era É, seu lá eu irmão? atuava lá e fazia os esquetes com meu irmão, Hum. naquela peça. Então eu falei assim, pô, 10 anos depois eu falei, pô, eu quero voltar a atuar, pô, quero sentir aquele gostinho, sabe? Aquela Aquele nervosinho, adrenalina, né? né? Adrenalina de ator. Aí eu falei, pô, eu vou... Aí tava estourando o Porta dos Fundos com essa coisa de canal de humor na internet. Eu falei, cara, pô, é interessante isso aqui, né? E aí eu falei, pô, se eu pegasse aquela peça lá de trás do TV Temas e eu adaptasse aquele conteúdo para a internet, talvez seja legal. Porque aí eu imortalizo aquelas piadas Verdade. que eram, pô, teatro é muito bom, mas assim, acabou a peça, acabou assim. Isso tem Você razão. você não tem como imortalizar uma peça de teatro, mas se eu tivesse ali alguns fragmentos do que poderia ser essa adaptação dessa peça, eu posso imortalizar, pô, um material bem legal. Então eu comecei a fazer como ator, aí tirei uma grana, porque é aquela coisa do empreendedorismo, a gente precisa... Nessa época do show, você falou de grana agora, você tinha patrocínio, você tinha Nada. Não tinha produtor, nada. Ele, ó, Nada. vou te falar. quem ele, vendia ingresso, quem Então, produzia show. ele não tinha nem emprego. Me lembro disso, É. porque eu trabalhava em laboratório farmacêutico antes, né, de entrar na área da beleza. Trabalhava em laboratório farmacêutico e eu me lembro que a gente estava começando a namorar. O Isso. meu pai era diretor de indústria farmacêutica, super assim. Aí ele falava assim: ah, tô namorando, o que seu namorado faz? Aí como é que eu falava? Ele é engenheiro. músico. Aí depois foi músico. Aí ele é engenheiro, mas não exerce. Ele é não sei o quê, mas não sei o que lá. Ah, mas ele... O que ele faz, Bárbara? O que ele faz? Ele faz Aí show. ele ama, Aí meu pai, pai, tá meu certo. Deus do céu, ele falou... Ela me vendeu completamente errado. Ela começou falando que eu era engenheiro. Aí eu, que maneiro. Não, mas ele não tá. Ele não tá exercendo. Não? Não, e depois eu fui fazer música. Música? Não, mas ele também não tá fazendo. Mas que pai, raio de coisa que ele tá fazendo? Umas piadas, não, sabe? show, ele faz Mas que show. raio de coisa que ele tá fazendo? Aí ela falou assim, ele faz show. Ele falou, show não é Aí trabalho. eu Ele só falei- falava assim Aí pra eu mim, falei, meu sabe? Deus do céu, você me vendeu completamente errado pro meu show. Então foi... Eu trabalhava, ele ainda É. não tinha, né, a renda, assim. E aí... Mas aí depois que eu entrei realmente na Globo, aí a coisa se, né, se Aí tá acertou. na Globo, aí o sogro gosta, Aí né? pronto, aí o sogro gosta, não sei o quê. Bate Mas ele foi assistir o show, isso é uma coisa que ele tá dizendo. É, Porque ele é verdade. tímido pra caramba. Se você olhar ele aqui e olhar ele no palco, você fala assim, não é a mesma pessoa. Não é possível uma coisa dessa. O meu pai, a primeira vez que assistiu o show, falou assim, cara, é outra pessoa. Tipo assim, sabe? Foi uma mudança de conceito até. Ele falou assim, fiquei fã, ele falava. Né? Legal. Então foi assim mesmo. Gente, Realmente é muito diferente. Mas aí, enfim, resumindo a missa, quando eu fiz esse canal me abriu portas, porque eu tava entrando na equipe de redação do Tá No Ar, que era o
o programa que a gente ainda ia... Foi em 2013 que eu entrei na equipe de criação e ia estrear em 2014. E aí, nesses 6 meses, esses meus vídeos, eles começaram a ter alguma visibilidade. E aí eu não só entrei na equipe de criação do Tá No Ar, como também recebi o convite de participar do elenco do Tá No Ar. Que legal! Aí foi... Então, quer dizer, na verdade, eu só entrei Então aí você no já elenco começou a do ter Tá No Ar. produção, já aí era começou- outro patamar. Aí ficamos 6 temporadas, né? E paralelamente a isso, desde 2010, eu dou aula de roteiro. Agora você conta como Né? começou, porque isso é muito Exatamente. interessante. Porque eu gosto muito de roteiro. E aí tem uma coisa que a engenharia me proporcionou, que eu só fui ver depois, é que a engenharia tem ela te prepara para enxergar o mundo de uma forma muito mais cartesiana. Você consegue teorizar de uma forma mais esquemática. Acho que até organizar Organizar as né? ideias, perfeito. E eu, obviamente, nunca exerci a engenharia elétrica, mas eu tenho uma forma de pensar muito esquemática, né? Então, quando em 2010 eu resolvi dar aula de roteiro, as pessoas começaram a entender que eu tinha realmente uma didática, um jeito mais cartesiano, e isso fascinou muito as pessoas que faziam roteiro, né? Porque eu conseguia pegar aquele conteúdo que era meio solto ali e dar alguma De repente ordem. tem até isso que eu ia falar, tem que ter uma ordem, né? Um começo, meio e fim, uma Sim. junção das cenas. Eu imagino que não deva ser nada fácil você fazer essa junção das cenas, essa criação desse conteúdo. E tem uma outra coisa também que é o seguinte, quem quer ser roteirista hoje em dia, você não tem uma faculdade de roteiro, você não entra numa faculdade de engenharia, numa faculdade de direito, numa faculdade de medicina, que vai te encaminhar para um estágio para depois você entrar no mercado. Não tem isso. Você aprende na marra. Eu aprendi roteiro mesmo nesses anos todos na Tem Globo. livros explicando. Então, você tem que correr atrás da sua, sabe, do seu conhecimento. O legal do curso é justamente porque ele criou uma forma, né, estudando, né, e aprendendo e pesquisando, sendo E autodidata. atuando com isso, né? Porque é Isso. diferente. Você viveu os Do dia a desafios. dia. sim. Mas eu digo assim, ele criou uma forma, um modelo de explicar que as pessoas falam assim, opa, legal, por aí, entendeu? Porque o que acontece, eu acho, eu vendo de fora, que não sou da área, mas eu vejo assim, eu acho que as pessoas veem muita gente bacana falando, mas não estrutura o pensamento. E aí a pessoa fica, tipo, não sabe como começar. E eu acho que o legal do curso dele é que a pessoa assistiu um monte de vezes. O legal do curso é que a pessoa... Esposa. É a forma de começar. Tá vendendo bem, né? Mas é verdade, é a forma de você, ó, assim, é que ele sempre fala no curso, assim, não pode botar isso à frente da tua criatividade. Mas Sim, tem uma, Tem que sabe, uma uma forma de ferramenta, né? estruturar. Você tem que... Isso é muito legal. Então, E haja criatividade, né? Não, a criatividade é o seguinte, eu acho que você tem que ser muito observador, você tem que ser uma esponja, você tem que sair da sua casa e estar olhando, estar conversando. Muitas vezes, histórias saíram de assim, a inspiração foi um dia que eu fui na Cobal, sei lá, foi na feira. Então você tem que estar muito ligado. E outra coisa, quando você trabalha com equipe, também é muito importante você fazer o bate-bola. Porque muitas vezes uma ideia genial sai de 7 ideias ruins. Então a mecânica da sala de roteiro ela é muito importante. Eu falo uma coisa, é péssima. Mas você pega um fiapo daquela ideia e chega em outro lugar que talvez você não chegasse sem aquela ideia ruim. E tem esse debate? A gente fica às vezes batendo bola. Tem até uma frase muito famosa, assim, quer dizer, dentro de sala de roteiro, que é, gente, vou jogar aqui uma ideia, mas ela precisa sair de mim. Vou jogar aqui, tá? Para jogar no lixo. Que é parte do processo. Você jogar coisas e elas podem não ser a ideia ideal, mas elas vão entrar ali para dar uma influenciada em todo mundo para pensar a partir dali. Aí o outro dá outra ideia. Então, a criatividade
ela não depende só, não é só individual, ela também né? é coletiva, exatamente, entendeu? Porque você falou que fez Grande Família, Diarista, foram diversos episódios para ter histórias para tudo isso. Eu acho muito bacana. Não, mas eu sempre trabalhei em grupo, né? Então, assim, é muito isso, assim, sabe? A gente entrar numa sala e fica A batendo sensação bola. de quem tá de fora, agora vou dar a minha visão, é que parece que eles estão eternamente se divertindo. Entendeu? Apesar às vezes, assim, ter pressão, porque você tem prazo Eu pra acho que entregar. teve um dia que você postou alguma coisa de uma reunião. Você postou Não me alguma. lembro. Você postou, não sei. Tem que ver, tem que lembrar o que eu postei. Vocês postaram alguma coisa que estava tendo uma reunião na casa de vocês, ou você estava junto, vocês estavam tendo uma reunião para construir algum projeto. Nessa reunião tava todo mundo ali, tipo, tô na reunião. Aí Eu você não sei, falou mas é agora. tipo assim, entendeu? Tipo, óbvio que eles têm prazo, e isso é uma coisa assim que às vezes é angustiante, mas assim como a gente tem meta, que tem gol, que tem que chegar lá, tem, né? As pessoas acham também que é uma eterna, né, assim, brincadeira. Não é, na verdade, assim, precisa entregar isso aqui tal dia, ele fica lá, e é difícil, você tem que ter criatividade, você tem que naquele prazo. Na época que o Bernardo lembra, o nosso filho pequenininho, que a gente descobriu que talvez tivesse uma doença, acabou que não teve, mas assim, imagina, o cara tem que ser criativo quando você tem um baita problema na cabeça. Nossa, é verdade. Isso é difícil. É até interessante isso que ela tá falando, porque eu mesmo comecei a dar aula por necessidade. Na verdade, assim, eu descobri que eu gostava de dar aula. Mas, na verdade, o que aconteceu é que há 10 anos, quando meu filho nasceu, ele tinha uma alergia à proteína do leite. Sim. Então, a pediatra chegou para mim e falou assim, olha, Maurício, você vai ter que comprar um leite um pouco mais caro. Aí eu falei, bom, tranquilo, a gente vai, isso aqui e tudo. Aí, só que eu senti um tomzinho assim, diferente, assim. Aí quando eu fui, quando eu liguei pro depósito que Vendia vendia esse leite, tá? Não vendia nem em farmácia. Eu conheço uma pessoa que tem que precisa essa Eram deficiência também. R$600 a lata de 400 gramas. Uma lata. Que dava pra quanto tempo? 4 dias. Aí eu falei, opa, fonte de renda, né? Precisamos acessar a fonte de renda. Eu falei assim, cara... Aí eu fiquei desesperado, obviamente. Meu salário não conseguia entrar nessa, né? Pagar junto, mais a ajuda de pai. Falei, eu preciso... Além de todas as outras coisas, né? Porque não é só essa lata de leite. Tem todo o restante de custos que nós temos. Mas aí a gente, assim... Aí conseguiu um esquema encomendando de fora... Porque lá era mais barato, aí quando viajava alguém, a gente já mandava pro hotel, já 6 lá, todo um esquema. Mas aí eu falei pra minha amiga que ela dava um curso dentro, assim, era até lá, acho que no Bauhaus, um curso de alemão, mas tinha uns cursos extracurriculares. Eu falei, pelo amor de Deus, me põe, eu dou um curso de alguma coisa, mas eu falo de roteiro. Mas me põe. Aí ela falou lá e tudo. Aí fui dar meu primeiro curso. E aí eu gostei demais de dar, né, de ministrar esse curso. As pessoas me deram um feedback super positivo. E aí, de 10 anos para cá, eu dou aula. Sabe o que é interessante? Porque é muito a cara do empreendedor, né? De um desafio, você enxergou uma oportunidade que se tornou uma paixão. Isso é muito bacana da gente contar, da gente trazer, das pessoas saberem, né? Que elas têm que olhar esse lado diferente. E aí tem uma coisa que eu acho que foi importante, inclusive, que a Bárbara me ajudou muito, foi que, eu dou aula há 10 anos, né? Mas, para mim, dar aula sempre foi, assim, uma coisa para me realizar. Nunca tinha pensado numa forma de, sabe, de viver daquilo. E nem vivo agora, né? Quer dizer, a gente está num processo. Mas acabou que essa pandemia acabou ajudando a modelar na minha cabeça um pensamento que, eu posso trabalhar de uma forma mais séria com essa coisa da aula. Então, eu já vinha pensando na hipótese de alugar um espaço, em vez de
Porque geralmente A os gente meus chegou cursos... até a orçar, né? Só que É. veio a pandemia. Eu cheguei a orçar vários lugares, a gente ia fazer o presencial nós dois. Ah, Mas Ah, aí... você também... Não, ele dando a aula, mas assim, eu que tava organizando Organizando. tudo, Sim, sim. entendeu? Aí eu cotei vários lugares, só que aí veio a pandemia. Falei, e agora? Já tinha até reservado um lugar. Falei, e agora? Aí... é porque, na verdade, antes, eu sempre me associava a algum espaço. E aí Entendi. você vai lá, né, dá aula e obviamente, Divide, é uma né? parceria, divide. De uns tempos pra cá, eu já estava vendo que, assim, eu estava trazendo muito aluno. Então, assim, já eram alunos que estavam vindo por causa de ex-alunos, né? Então, aí a Bárbara já estava, assim, há algum tempo me falando, olha, você já tem um nome, Tô martelando. né? Aí eu falei, mas eu sou meio na inércia ali, sabe? Porque o trabalho vai te consumindo, você vai empurrando com a barriga. Aí ela falou, pô, você não quer tentar uma vez? A gente aluga um lugar e você faz. Aí beleza, vamos fazer. Só que aí entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, aí eu falei, putz, mas agora... Porque eu não acreditava que online a coisa ia ser igual, sabe? As minhas aulas, eu sou muito vibrante, eu ando pela sala de aula, eu Pergunta. convoco, você... Falei, pô, online, pô, fica aquela... Fica restrito, Fica né? restrito, às vezes aquelas pessoas ficam, pô, Câmera desligada. câmera desligada, como é que é isso? Aí, como estava no início da pandemia, né, e até naquela época o Mandetta tinha falado, o lance é ficar em casa, em junho já deve estar normalizando. Então, essa coisa normalizando, estamos Junho hoje de aqui. que ano, né? Exatamente. Aí, eu falei, não vou dar aula online e tudo, embora eu estivesse vendo já um movimento do online. Zoom, né? O Zoom bombou, né? Ninguém se você fosse para 2019, início de 2020, as pessoas não sabiam nem o que era Zoom. Sabiam, verdade. Né? Ali, tipo, de março para abril, ele já... Então, eu falei, cara, eu vou esperar um pouco. Mas aí a coisa não melhorava. Aí eu vi um amigo meu dando aula online, aí eu perguntei para ele, vem cá, funciona? Como tá sendo isso Funciona. aí? Cara, você precisa de um cabo de internet bom e só isso que você precisa. Funciona. Aí a Bárbara... Não é só isso. Agora que eu tô por trás, não é bem só isso. Mas assim, pra começar, pelo E menos. só esse cabo de internet bom, às vezes já é um grande desafio. Mas pois assim, foi bom porque foi uma coisa simples que falaram pra ele poder vambora, porque senão também não ia. Não, porque eu imagino que a sua profissão, né, como ator, foi uma das profissões mais afetadas. Sim. Porque as gravações foram suspensas, Sim. teatros foram fechados. Então, essa reinvenção foi muito importante. E muita gente que talvez não tenha tido essa reinvenção, tá aí até agora acreditando naquele Júlio, né? Não, realmente essa minha porção roteirista, ela de fato me salvou na pandemia, porque meus amigos atores estão tendo que se reinventar, estão tendo que fazer stories, estão tendo que fazer peças remotas. Que já é mais difícil de monetizar, né? A gente assistiu uma peça, né? Bem legal. Sim. Já assisti também Peça É Remota. legal. Mas, de qualquer forma, é um baque Sim. incrível, né? Até para cenário, figurino, Então. é tudo diferente. Exato. Então, aí a Bárbara começou a me incentivar. Aí eu, vou fazer. Aí fiz uma masterclass primeiro, até Em parceria, né? em parceria, até com o sede das companhias, lá com o Breno Santos, que me deu essa oportunidade. E aí eu falei, eu vou fazer essa masterclass. Se funcionar, aí eu vou dar o meu curso de forma independente. E aí deu certo, fiz a primeira turma, deu mais certo ainda. Então, assim, aí de outubro passado, novembro passado, não sei, até hoje, eu tenho feito cursos de 2 em 2 meses. Legal. Né? Mas eu sinto que a gente ainda vai dar esse salto, porque existe a coisa do marketing que quando você está no online, você tem condição de pegar muita gente. Expandir, com Então, certeza, assim, com já
assim... Você já teve pessoas de outros estados, Não, talvez de então outros isso que eu ia falar. países? Meu último curso de humor, Tinham 30 alunos. tinha uma pessoa da Alemanha, Que legal! tinha Mas gente... falava português? Sim, brasileiro que tá lá. Legal! Né? Mas que jamais poderia fazer um curso Sim. meu, né? Que eram todos do Rio de Janeiro. Vários alunos falando, eu queria tanto fazer esse curso, nunca pude. Uma E pessoa a de São maioria, às vezes, de São Legal. Paulo. A maioria, às vezes, de São Paulo, nem do Rio é. Então E que tem. já é tecnicamente mais fácil, né? Exatamente. Então, 30 assim, pessoas, 7 eram do Rio. 7 era do Rio. Que interessante. O resto era Bem legal, espalhado, bem legal. espalhado pelo Brasil, também pessoas do Pará. Rio Grande do Sul. Era até engraçado porque a E gente... vocês estão... Como está sendo, vou entrar agora no marketing, né? Como está sendo alcançar essas pessoas de outros estados? Vocês estão com estratégias de marketing digital? O que vocês estão fazendo? É tudo orgânico? Então, a gente ficou num tempo muito orgânico, né? Agora a gente tá já com várias estratégias agora, inclusive para eu lançar o curso que eu não preciso estar presencialmente Sim, necessariamente. Esse é o próximo passo, Ótimo. que é fazer pílulas, né? E deixar isso monetizando e, claro, que tendo um acompanhamento, uma mentoria, que eu tiraria um dia para estar perto dos alunos, mas de qualquer forma, esse é o próximo passo. As nossas turmas estão muito boas, mas a gente sente que existe um gap ainda muito grande ainda para a gente chegar num lugar em que você consiga, sabe, pegar mais gente que não te conhece, simplesmente. Sim, exatamente. E as plataformas digitais vão proporcionar isso de forma muito intensa, né? Sim. Uma das coisas que os alunos gostam muito é que o Maurício, ele sempre vai além quando dá aula, né? Então, por exemplo, a aula é de 10, né? 10 anos. Até 1. Só que nunca é até 1. Eu programo o Zoom até 2h30, 3. E o povo vai ficando. Ah, imagino. Entendeu? Porque termina a aula ali, quem quer tirar dúvida, quem não sei o que, e as pessoas vão ficando. E depois também tem uma coisa legal que a gente faz, né? Quando termina, a gente faz um show virtual. Que bacana! A gente chama quem quiser, óbvio que assim, esse extra também, além da aula, ele sempre dá um exercício e fala, ó, gente, depois da aula que terminar o conteúdo, eu tô passando para vocês durante a semana, eu envio para os alunos durante a semana um exercício, um filme, alguma coisa que ele fez. E aí, quem quiser fica na hora extra depois do final para debater. É uma coisa descontraída, as pessoas ficam ou não, quem quiser, porque sábado as pessoas às vezes têm que sair. Mas quando termina o curso, a gente marca sempre um show virtual e aí vai quem quer, entendeu? E aí é literalmente assim, abrir. Aí o último foi muito legal, né? Que a gente até pensou, falou, daqui pra frente vamos fazer assim. Porque ele não faz essa coisa das pessoas, vamos se apresentar na primeira aula. Imagina, 30 pessoas falando de si. É mega cansativo. Mas umas ali... pessoas ligadas à área, que de repente já gostam de falar, já tem aquela história da sua vida estruturada. Mas tem os tímidos também, viu? Totalmente. Mas assim, o legal é que ali tem muita oportunidade para as pessoas que estão ali. Imagina, Verdade. 30 pessoas do Brasil todo, né? Uma atriz, o outro é produtor, o outro é... Então, assim... Networking perfeito para essas pessoas. Aí, no dia do Chopp, ele abriu esse espaço, foi muito bacana. Ele falou assim, eu queria que cada um falasse, quem quiser, fala um pouquinho de si. Aí as pessoas começaram a falar e no final já tinha gente dando, né? Olha, eu tô recebendo um projeto, quem quiser me mandar. Então foi muito interessante, né? Muito bom. A ideia é que a gente conseguiu fazer sempre assim depois, né? Sim, porque foi um espaço bem legal pros alunos. Pra gente também, né? Porque a gente fica querendo a conhecer. gente sempre acaba se envolvendo com os alunos, né? Até porque, como eu dou mais de um curso, muitas vezes quem fez o primeiro curso já vai para o segundo, já quer o terceiro. Então a gente acaba já tendo uma relação mesmo, mas... E agora que você tá no online, você quer voltar presencial, vai continuar no online, vai fazer híbrido? Eu acho que eu vou querer continuar no online. Que Viu só? Não, assim, eu acho... Quem diria? Eu acho que quando voltar ao normal, talvez... Aquela turminha pra uma sentir o gostinho masterclass, de novo. sabe? Mas realmente online eu me adaptei muito bem. Mas olha só, tem uma coisa Também pra falar. tem- É diferente a adaptação sua. Isso que eu queria falar também. Então fala, porque é diferente. Porque... Não é você só dando aula. Exatamente, porque a Bárbara tem um papel fundamental, assim. E vou te dizer por quê. Quando eu tô lá no presencial, né, só eu, né? Então eu disparo o vídeo, não sei o quê, aí eu falo com a pessoa tem uma dúvida. E aí acontece isso que você falou no presencial. Muitas vezes,
às vezes um aluno ou outro começa a querer falar o currículo dele. Imagina! Dentro da pergunta, né? Tipo assim, não, porque eu tenho uma dúvida disso aqui, porque quando Mas eu era... isso aqui era normal, assim, tem um momento ali do marketing Compreensível também, pessoal. Né? Mas isso, justamente isso, dá uma barriga ali na aula. Então, no online, isso sumiu, porque na verdade, assim, não dá pra eu... Até porque o Zoom é aquela coisa, não dá pra você ouvir duas Todo pessoas mundo ao mesmo tempo. tempo. Você ouve um, então a Bárbara é essa pessoa que ela é meio que uma mediadora em que as pessoas por chat vão mandando as perguntas para ela já vai Bacana. separando o que é pertinente ou não, perguntas mais que não tem a ver, ela deixa para depois, mais perto da hora do intervalo. Então deu uma otimizada porque a aula já tinha feedback de que era muito boa, mas ficou realmente muito mais ágil. Então isso aí foi... É que às vezes o aluno não consegue responder nada, porque às vezes começa um monte de perguntas, sabe? É enlouquecedor. E aí ele tá no meio construindo um pensamento. Não dá pra interromper. Se interromper, ferrou, entendeu? Então assim, não sei eu espero. Eu espero, e aí... Depois eu entro com a pergunta. E se por acaso não deu pra perguntar na hora, eu falo em particular pro aluno, olha, fulano, daqui a pouco eu pergunto. Ou, Cabola, não deu? Olha, eu mando a pergunta pra ele, eu fotografo, anoto, sei lá, mando a pergunta pra ele, e ele vai em particular depois pro aluno. Legal. Então, assim, sempre tem uma forma de fazer, mas pra não atrapalhar o andamento, porque a aula já é extensa. Você ficar parando toda hora. 3 horas, por exemplo, eu sempre tive medo. Tipo, caramba, esse é uma duração grande para um curso online. Então eu tenho lá um primeiro... você falou que começa às 10, às vezes 10. termina 2h30. O horário é 1. É 10 a 1, assim, mesmo assim, porque depois aí é quem quiser ficar, a gente fica conversando sobre... Mas 10 a 1 são 3 horas, né? Então, assim, eu faço meio que uma pauta estratégica ali de café no meio. E, assim, o que ajuda é porque a minha aula sempre tem muito, Vídeo, né? Tem muito vídeo, tem muito material de apoio. Então, assim, o curso de humor as pessoas riem demais. Porque eu ponho um clipe de cenas engraçadas para um assunto. Até eu ia gostar de fazer esse clipe. Legal, é muito legal. E interessante você trazer isso, porque eu acho que não serve só para quem quer ser roteirista. Não. Por exemplo, eu também trabalho com podcast, com palestra, com rádio. Então isso é interessante também, porque a gente aprende uma abordagem diferente. Sim. E hoje, muita gente não sabe como lidar com a câmera, né? Como conduzir uma reunião estratégica. Então esse roteiro é importante para diversas profissões. Sim, sim. Não, e eu vejo isso já, mas há muito tempo, já nem no online, mas já desde presencial. A quantidade de gente que quer escrever. Porque eu dou aula de roteiro, mas no fundo eu estou falando de escrever, né? E tudo bem, a aula de humor fala um pouquinho mais, né? Foca mais numa técnica de fazer as pessoas rirem, mas assim... Mas eu dou curso de estrutura, de contar história, não sei o quê. Então, você tem muita gente querendo escrever. Não são só roteiristas. Tem cardiologista, tem advogado, tem médico, tem sabe, engenheiro. Tem tudo, tem de tudo. Claro que assim, tem roteiristas e atores têm uma cota maior. Mas tem muita gente também que está querendo escrever. Legal. Sabe? Porque hoje em dia também tem a coisa que a gente sempre fala, do storytelling, né? Sim. Que é super importante. Ainda tem isso. Esse ainda é um outro braço que a gente ainda não chegou lá, mas que eu já falei pra ele que abre assim um espaço gigante. Porque tem muita gente. De outras profissões. Exato, inclusive. assim, de empresas, né? Sim, eu falo pra verdade. ele sempre. Então, assim, a gente tá Marketing, estudando RH, isso. Eu tenho um curso chamado de Jornada do Herói, que é um modelo que é para contar história, que é um modelo, enfim, que o Joseph Campbell, que é um teórico, que ele localizou que todas as narrativas, de quaisquer gêneros, obedecem um modelo. Então isso para storytelling é super Muito legal. interessante. Então muita gente vai também nesse curso pensando nisso também, sabe? Em storytelling, isso aqui. Então é um campo pra gente. E na jornada do herói você também se analisa. Ah, é muito imagino. bom, porque você vai vendo em que lugar da jornada você tá, sabe? É bem interessante. E eu acho que deve ser interessante também você modelar a sua aula, porque você
tá? Teatro, palco, é uma coisa ampla, interage. Está na televisão, né? É uma outra dinâmica, é um outro estilo. É não olhar para a câmera. E no Zoom é diferente. No Zoom é olhar para a câmera. Sim, Então, eu sim. acredito que isso também... Porque tem toda uma encenação, um corpo, quando você está fazendo... Você tá lá na Globo. Eu acho que esse papel de ator... E como foi encaixar isso no Zoom? Também tem? Você deixou isso de lado? Não, o ator, confesso, tô com saudade já, né? Porque é diferente. Tem spoiler? É bem tem diferente. coisa vindo aí como ator? Não, eu tenho um seriado que eu tô apresentando, que eu como protagonista, que enfim, é sobre um figurante que dá aula, entendeu? É um figurante que atua mal e ele dá aula no interior do estado. Então, assim, mas é uma comédia, mas é uma comédia meio... uma cara meio de documentário, sabe? Tem Legal. um registro naturalista. Já fiquei Então, curiosa. Esse aí eu tô tentando ver se emplaca. É que não Então, é fácil, né, de emplacar. Isso é legal é. pra falar pras pessoas que Não. às vezes empreender, o negócio tem que ter insistindo, Tem. né? É até interessante, porque por exemplo, esse projeto que eu tô te falando, tem muita carga de empreendedorismo, porque ele era um roteiro que tava, assim, no papel, e ninguém via. Ninguém mostrava para as pessoas nada depois. Aí eu falei, cara, isso não vai sair, isso não vai criar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou produzir esse piloto, esse primeiro capítulo. E aí gastei, fiz um investimento e chamei as melhores pessoas, né? Enfim, diretor, não sei o que, atores que eu conhecia, e a gente fez. É impressionante. Porque é outra coisa. É o mesmo texto que está aqui, é o mesmo texto que está lá. Mas quando você vê atores fazendo vida, né? a locação, você Verdade. ganha vida. Então, assim, eu fiz o investimento, mas ele me abriu muita porta. Muita porta. Muita gente, assim, de produtora que já vê, poxa, não posso fazer agora, mas tem um projeto que eu gostaria que você fizesse já por conta do, sabe? Por conta desse traço de showrunner que chama, né? Que é o cara que é o criador que tá em todas as etapas do processo. Então a gente editou, a gente fez ensaio, eu dirigi, storyboard. Então, hoje em dia o roteirista, ele tá, pelo menos alguns roteiristas estão tentando subir esse degrau que está mais claro lá fora, lá nos Estados Unidos, que é do roteirista criador que edita, está em todos os processos, né? Muito legal. Isso Então, tudo paralelo, um monte de projeto paralelo. Às vezes, Imagino. agora não, mas eu tenho uma época que eu falo assim, meu Deus, qual que você tá agora? É. Você não sabe com quem que ele tá falando, dependendo de com quem ele tá no telefone, você sabe qual é o projeto, entendeu? Então, assim, são vários ao mesmo tempo. Tem que... Na pandemia até ficou mais calmo, porque não tem como ir e vir, então não perde o tempo. Tem isso também. Consegue trabalhar mais. Agora, assim, quando tava indo, ia pro Projac, Mas em compensação, sumiu, na pandemia, marido. é uma reunião atrás da outra, né? Porque pelo menos quando era presencial, a gente tinha que contava o tempinho extra do deslocamento, tempinho extra do almoço. Agora... Aumentou, até um amigo lá da Globo falou, olha, agora a gente tem uma reunião e meia a mais. Ele falou isso. Porque agora realmente não tem mais o deslocamento nem Verdade. de ir pro Projac, que para muita gente é longe, nem voltar, né? Então, assim, você acordou, reunião, né? Tomar um café rápido. Geralmente assim. E como é que tá sendo, porque vocês são casados, né? Vocês têm filho. Como é que tá sendo trabalhar junto? E aí, não, eu acho melhor, porque assim... Uma cara... Eu também trabalho com meu marido. Eu trabalho com meu marido há muito tempo, né? Na verdade, ele me conheceu no trabalho. Depois disso, antes, namorando, nós trabalhamos juntos. Enfim, a gente trabalha junto em empresas, trabalhamos juntos em empresas. E depois nós começamos a empreender juntos. Então, tem uma questão diferente, mas a gente aprende a lidar. E eu acho que é até interessante. Sim. Eu queria saber Eu como quero é que tá saber dela, sendo isso aí. porque... Eu também queria saber de você, tem terapia em grupo. Epa, ó. Não, olha só, eu acho que pra gente foi extremamente rico, né? Legal. Pra gente enquanto casal. Porque eu acho que um consegue ver, consegue olhar o que o outro tem de bom, consegue admirar
Lógico que tem horas que, né, porque você tem que parar, decidir, você tem que ver o que vai fazer. Eu acho que vai por ali, ele acha que vai por lá, até convencer, até conseguir argumentar, né? Dá pra ver quem Mas, assim, ganhou, né? Até entendi. convencer. Mas é assim, né? Afinal Tem de que contas, usar eu sou vendedora, toda a né? minha Não. persuasão É, nesse momento. Mas assim, mas é assim, o Maurício ele sabe muito exatamente o que ele quer. Então eu quero assim, por exemplo, eu criar um folder, eu vou, não, mas esse folder tem que ser mais pra cá, tem que ser não sei o que, a letra tem que ser, eu falei, Jesus. E aí é isso, entendeu? O dia a dia, você sabe, é assim, pra você construir a coisa, ainda mais que a identidade visual é dele. Então, assim, tem que ser uma coisa que ele acha bacana. Então, assim, essa coisa do dia a dia foi criando confiança até pra ele falar, não, ela vai fazer, ela vai conseguir fazer do jeito que eu quero. Mas eu sempre vou lá, e aí, gostou, não gostou, né? Mas assim, eu acho que juntou a gente, né? Uniu bastante a gente. Sim, não, com certeza. E com a expertise dela de vendas também. Porque, por exemplo, essa forma da aula online fluir, ela tem uma parte ativa muito forte, né? E que deu um upgrade mesmo no curso, sabe? A verdade é que, para começar, foi tudo novo para mim. De vendas, ok, mas assim, no sentido de procura, como chama? Plataforma para pagamento, procura e o Zoom, como é que faz, e contrata, e não sei o que. Aí eu conversei com um amigo que entende disso, aí a gente pegou, no primeiro curso, a gente pegou um rapaz que era o secretário do curso que fazia parceria, a gente chamou ele, pagou a ele e falou, me ajuda e fica comigo aqui. Ele ficou comigo, e quando ele me ensinou que eu tava com dúvida, eu precisava saber, beleza, e aí ele continua em contato com a gente, mas assim, eu tô fazendo sozinha. Então foi um aprender, foi um começar tudo de novo. Legal. Sabe, a construção. E é bacana você falar que aproximou a gente, foi enriquecedor, porque acredito que tem muitos casais aí fora, né, que também tem esses projetos, ficam com aquele medo. Outro dia uma amiga ela falou, ai, mas me conta, como é que é trabalhar junto? Porque tem, né, uma visão, assim, eu tenho essa mesma visão que vocês, eu acho que é bacana também. E seu filho também tá indo pelo mesmo caminho, né? Eu não sei, mas ele gosta das brincadeiras com o pai, porque, assim, de assim, atuar. A gente fica brincando, né? Mas assim, tudo ainda no lúdico e tudo. Até ele também ele é muito tímido em alguns setores, assim, alguns. Então, mas ele tá com quantos anos? Tem 10, vai fazer Tem 11. 10. Eu perguntei pra ele se se ele quer fazer uma aula de teatro. Ele Ele não quer. Mas eu igualzinho. Você fez curso de teatro ou você... Eu Ele fiz, depois na caiu lá no época, palco? eu fiz um curso de TV. Na época ali que eu tava com essa ideia daquele showzinho de música virar uma coisa maior, que eu sabia que eu ia ter que atuar. E quando Mas você foi começou a por atuar na necessidade. Globo, não? Aí quando eu entrei na Globo, Globo, porque aí eu já tinha essa vivência. Eu entrei no Tá No Ar, aprendi muito também. Imagina. Mas eu entrei aos pouquinhos. Então, foi um programa interessante, porque era tudo muito rápido, né? Umas Exato, sacadas muito por isso rápidas. Por isso que eu acho que eu fui favorecido. Porque a minha inexperiência também era chegar lá e fazer um framezinho no início, né? Eu fui, assim, a minha entrada foi aos pouquinhos. Assim, a primeira eu entro assim, quase que só para dar tchau. Aí a segunda eles foram confiando mais em mim. Aí a segunda, já mais outra coisa. Na terceira, aí eu já tava igual, assim. Tava com um elenco, assim, super também talentoso. Aprendi demais com eles. Uma coisa que eu acho legal falar, essa coisa pro empreendedor, né, que é o tema aqui, eu acho que essa coisa da oportunidade. O Maurício, nessa época, quase morava no Projac, né? E era assim, ele não era tão escalado quanto os outros que já estavam há mais tempo. Então ele estava sempre lá. E aí, tipo, o Adnet não pôde porque tinha que viajar. O Maurício tá aqui. Então ele sempre estava lá para pegar todas as oportunidades, sabe? O Helder tinha show. Peça, ele estava sempre disponível. Então, no sábado começavam uns papéis interessantes, assim, que não pode fazer, isso aqui é o Maurício. Ele sacou. Aí eu fui... Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu tô falando isso porque acho que pro empreendedor é bacana isso. Porque as coisas não caem fácil, porque tá na Globo. Não é assim. Você tem que cavar e ficar ali, insistir, né? E correr atrás. Sim. Porque ele entrou como ator, mas ele não era o ator principal. Continua não sendo, mas assim, ele cavou as oportunidades. Eu acho que isso que é legal. Aí, nessa época, em casa foi meio caótico, porque o Bernardo era pequenininho, né? E tipo, ele sumia de casa. Mas, assim, foi difícil,
mas eu entendi que era um momento que tem que aproveitar agora, Claro. sabe? Então, assim, pros casais, realmente, nessa época não foi fácil. Mas, assim, Mas aí tava trabalhando isso. separado. é isso, não é de trabalhar junto, né? Sim. Mas, assim, porque tem... assim, as pessoas não veem os bastidores. Verdade. Né? Isso Então, que você trouxe é assim, muito interessante. né? Tem uma... Tipo, Exige muito de nós, né? Quando a gente tem um sonho, quando a gente quer crescer na nossa profissão, na nossa carreira, precisa dessas ações extras que Sim. tem que ter esse combinado em casa também, né? Sim. E aí são os bastidores, né? Que você vai crescendo ali, ninguém tá vendo. Só vê quando, né? Então é isso aí. Eu acho que é o dia a dia você ir cavando ali essa oportunidade. E que agora já vou. A gente, infelizmente, está chegando ao final. Conversamos muito, foi muito gostoso. Para quem. Paula, o que é esse negócio de roteiro? Como é isso serve para tudo? Como é que eu começo a fazer eu quero conhecer vocês. Dá uma dica aí. Divulga também o negócio de vocês. Aproveita. Bom, hoje meu canal mais assim interessante para a pessoa falar comigo é pelo Instagram, pela Roteiro Riso, que a gente tem esse Vai estar aqui embaixo, tá na legenda, né? o Instagram deles, para vocês já conhecerem, se interessarem mais por esse assunto, que serve para todas as profissões, como eu falei agora. No Instagram eu faço às vezes lives sobre o roteiro, então as lives estão todas lá. Eu coloco algum conteúdo sobre o roteiro. Então, assim, o Roteiro Riso é só sobre roteiro. Eu tenho meu perfil individual, mas assim, o Roteiro Riso é só sobre roteiro. Então, eu ponho lá, às vezes vídeos do set lá do Tá No Ar, coisas, sabe? Às vezes reflexões em cima de roteiro, técnicas. Então, a pessoa querendo, ela só seguir lá Roteiro Riso, e também pode me mandar mensagem, tudo, eu respondo. A gente divulga também os cursos também, né? Quando tem um curso, agora a gente vai ter só mais pro final do ano. Agora tem um de humor agora que acho que vai ser em novembro, mas a gente ainda tá vendo a data do próximo curso. Bacana. E você, Bárbara? Você é da área da beleza, é da área de vendas, é do Roteiro Riso. Isso aí, estamos aí. O que você está pensando? O que você está programando aí? O que a gente espera da Bárbara Riso? E estou ainda no projeto com ele, na verdade, porque nesse momento, para mim, está sendo assim, um desafio enorme. Né? Tudo novo, assim. Tô começando a mexer nas plataformas, você já me ajudou, TikTok. Então, assim, que pra mim TikTok, tava falando outro dia, pra mim TikTok também era uma grande coisa... novidade. E pra mim era uma coisa, assim, de criança e adolescente. Porque eu via meu filho e falava, meu Deus... E aí eu tava falando, um dia eu assisti uma palestra, achei fenomenal, porque eu falei, gente... É uma plataforma que tem espaço de marketing, espaço que as empresas têm muito espaço para ir para lá, né? E é um marketing diferente, não é aquela coisa tradicional. E eu comecei a me apaixonar por isso, estou começando a estudar, a entender melhor, mas assim, estou muito ainda beabá, né? Mas é isso, sim. E aí, na verdade, eu estou mais focando com ele, porque a gente tem que fazer a coisa crescer. Muito legal, já cresceu, já fiquei interessada para conhecer mais todos os cursos. Quando a gente olha só o Instagram, a gente não tem noção do quão profundo pode ser e do quão importante isso pode ser. Parabéns pela jornada de vocês. Achei muito interessante essa história, né? Eu acho que se eu te encontrasse na rua, eu não ia ter nem noção de tudo isso. Essa história de uma pessoa tímida que quebrou tudo isso por um sonho, isso é muito bacana. Fiquem à vontade sempre que vocês quiserem voltar. A casa é de vocês, contem conosco. Muito bacana conhecer ainda mais. E, infelizmente, estamos chegando ao fim. Alguma mensagem final? Só primeiro agradecer pelo convite, que foi muito legal mesmo. Foi a primeira vez de vocês com casal e nossa como casal também. Então, assim, tá sendo muito interessante porque a Roteiro Riso não fez nem um ano ainda. Né? Legal. A gente criou em... Mais uma oportunidade que a pandemia em outubro, trouxe, né? Foi na pandemia. E para decidir o nome foi assim, como vai ser? Ele ficou roteirista pensando. Eu falei, eu botei Roteiro Riso. Mas eu quero. Eu falei, vai ser esse, vambora. Senão não começa, entendeu? E aí começou e pegou, e aí vambora.
é isso, assim. E tem então tudo tá a ver, sendo... porque as pessoas eu conhecem falei, vocês vamos nessa. assim. É que eu queria uma coisa que tivesse roteiro, que tivesse um nome que as pessoas conhecem ele, Sim. entendeu? Então, E tem tudo a ver o riso, né? Não, ainda tem isso. Não, o humor, riso tem tudo a ver. Você que tem não curso é de humor. proposital, é sobrenome mesmo. Né? As Não, pessoas curso de humor As perguntam. fala, pessoas né? me chamam que sou um predestinado. Né? Sim. Escrever um monte. Mas, pô, eu quero agradecer também a oportunidade. Foi ótimo esse papo. E é isso aí. Tô aqui à disposição também quando precisar. Os próximos roteiros aqui eu já sei a quem eu Ah, recorro, então. né? Gente, foi um grande prazer. Ficamos sempre muito felizes por ter você aqui conosco. Lembrando que eu já falei que o IBPD, nosso patrocinador, tem um presentão para vocês, que é a pesquisa de nivelamento de presença digital. Então, acha aqui o ícone, já clica, já participe, já descubra qual o próximo passo você precisa dar para conseguir desenvolver seu negócio nessas plataformas. Semana que vem tem mais um Digital Club, tem mais um podcast com mais uma pessoa incrível contando sua jornada e compartilhando tudo conosco. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe os outros vídeos que já estão aqui, que com certeza você também vai se divertir e aprender muito. Até lá!